Vou ensinar a fazer um probiótico de fermentado de repolho. Excelente para flora intestinal, muito bom para a saúde mesmo, tá? Bem facinho. Os ingredientes são repolho, um sal de qualidade, um sal integral, o menos possível de ingredientes, tá? No caso, eu tô usando esse daqui, ó. O que ele tem que conter? O sal, basicamente, sem muitos ingredientes acrescentados, que não vai fazer tão bem para sua saúde, tá? Então, eu tô usando esse sal aqui, que eu gosto. Um vidro, preciso ter um vidro grande desse, limpo e esterilizado. E uma bacia que eu vou colocar o repolho fatiado aqui dentro e pôr sal. Deixar ele juntar, tirar bastante, soltar bastante água. Depois eu mostro pra vocês como que vai ficar, tá? Vamos começar então. E fatiar o mais fininho possível, tá? Eu começo tirando essa parte dura que tem aqui, ó, do repolho. Eu tiro um pouquinho ela, tá? Não precisa tirar muito, não. Só pra tirar a parte mais durinha do repolho. Eu descarto essa parte. Ó. Tá? Agora nós vamos cortar bem fininho. Nós vamos fazer isso com todo o repolho, tá? No caso aqui eu tenho 2 repolhos. E quando eu tiver a quantidade já cortada, eu vou mostrar pra você a quantidade de sal certa que eu vou colocar. Que é meio no olhômetro aqui, mas dá pra entender pela quantidade que vai ficar na bacia. Já já eu mostro pra vocês como que vai ficar. Voltei, olha, pessoal. Olha a quantidade de repolho que deu, tá? Todo aquele 2 repolhos que eu cortei fininho. Mais ou menos assim, ó. Não precisa ser extremamente fino, não, tá? Mas assim, porque fica melhor no vidro. Quando você for consumir também é melhor. Para essa quantidade, essa bacia é bem grande, eu vou usar 4 colheres. Não é muito cheia, rasa com esse sal, tá? Ó. 1, 2, 3, 4 colheres, tá bom? Aí eu vou massagear esse repolho e misturar bem para ele pegar todo o sal. E é o sal que vai fazer desidratar esse repolho, soltar bastante água, tá? Então a gente vai massageando bem esse sal para essa quantidade de repolho aqui. Acredito que seja suficiente, tá? Depois vocês vão dosando, se tiver muito salgado, da próxima vez vocês diminuem um pouquinho o sal, tá? Mas o sal é importante no processo aqui. Então, nós vamos massagear isso daqui bem, para ele ficar todo temperado no sal, soltar bastante água, que eu vou precisar dessa água para ir para o vidro, para fazer o processo de fermentação, tá? Esse probiótico é excelente para a qualidade do nosso intestino, ajuda na imunidade. Para quem tem problema com o intestino, regulariza seu intestino. Ele regula o intestino e ajuda a evitar muitas doenças, né? Então, tá aqui, olha, eu vou deixar, vou massagear bem, vou aguardar, eu costumo aguardar de 3 a 4 horas para soltar bastante líquido. Quando vocês, a próxima vez que eu voltar, vocês vão ver que vai ter bastante líquido pra gente colocar no vidro, tá bom? Vocês façam isso na casa de vocês aqui. Voltei novamente. Olha, para mostrar para vocês que só de massagear com o sal, diminuiu aquela quantidade que tava na bacia. Ele já deu uma
Ele deu uma murchadinha e olha a quantidade de água que já tá formando, tá? Então, nós vamos fazer esse processo aqui e vamos tampar um paninho e aguardar mais ou menos umas 3 horas, tá bom, tá? E daí eu vou voltar para fazer a finalização do processo. Vocês vão entender direitinho. Depois tem algumas dicas que eu vou passar para vocês fazerem direitinho, que não tem erro. Voltei pro final agora, no final do processo, tá? Olha, para vocês verem a quantidade de água que formou, tá? Não forma muita água, mas essa vai ser suficiente para ele conservar ali no vidro. Então, se for pouca água, vocês coloquem um pouquinho de água mineral, água filtrada, água boa, tá, pessoal? Água que vocês vão beber, de uma água de qualidade. Coloca um pouquinho só para deixar o repolho precisa ficar dentro desse líquido, submerso, tá? Então, nós vamos no vidro limpo, esterilizado, vamos colocar esse repolho. Vamos colocar com cuidado aqui esse repolho. Vamos pôr todo o repolho aqui dentro, tá? Vai colocando o repolho e vai apertando. Ele não pode ter ar. Então, ele precisa ficar bem apertadinho aqui, ó. Vocês vão apertando o repolho e vão colocando mais. Vão apertando bem, tá? Ó, só de mexer ele vai soltando mais água. Então, essa água vai ser o suficiente. Vamos acomodar todo o repolho no fundo do vidro. Olha, cobriu de água, né? Agora eu vou começar a explicar direitinho como fazer para não embolorar o repolho. Ele não pode embolorar, tá bom? Então, vocês vão arrumar direitinho, por isso que eu uso uma luva aqui, ó, para te ajudar nesse processo. Então, você vai acomodar tudo direitinho, não deixar nem o repolhinho aqui. E uma dica muito importante, eu utilizo um saquinho desse. Eu viro ele do avesso, para ele ficar bem limpinho. Eu vou colocar aqui dentro. Esse saco é bem grosso, tá? Se vocês forem utilizar um saco mais fino, coloquem 2, para não ter risco. Eu vou vir aqui com uma água filtrada, uma água boa, tá? Aqui dentro, porque se acontecer de estourar esse saco, a água que vai cair lá dentro é uma água boa. Pra que é esse saco? Ó, pra fazer peso, para esse repolho ficar totalmente submerso, tá bom? Se eu fizer isso daqui, ó, o repolho não vai subir, porque o repolho sobe. Vocês colocam até um pouco mais de água, para ela ficar bem pesadinho. Aí você vem, dá uma boa limpada, tá? Dá uma boa limpadinha no vidro. Utilizem 2 folhas de papel toalha, para cobrir. Ele precisa respirar, tá bom? Vai colocar um elástico apertado, ó. Ele precisa ficar bem vedado, apertado, para não entrar nenhum tipo de inseto. E ele vai permitir que, durante o processo da fermentação, respire aqui dentro, tá? Que não pode tampar com aquela tampa ainda. Vai guardar dentro de um armário, não precisa ser armário, pode pôr na sua despensa e deixar por 2 semanas, tá?
2 semanas. Só depois de 2 semanas que vai estar totalmente fermentado e aí sim vai estar bom para você consumir. Assim que você terminou o processo de 2 semanas, você pode tirar esse papel, tampar com a tampa própria do vidro e aí guardar dentro da geladeira, tá bom? E todos os dias você consome 1 colher de sopa bem cheia, que já vai fazer muito bem para sua saúde, tá bom? E é isso aí. Se seguir passo a passo direitinho, não tem erro, não vai ter erro. Tá vendo que ele tá totalmente submerso aqui, ó, bem tampado, bem vedado. Pode guardar tranquilamente que não vai acontecer nada de embolorar. Se não fizer esse processo direitinho e ele embolorar em cima, ele vai ficar impróprio para consumo. Vai ter que refazer todo o processo, tá bom? É isso.